O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Talvez não sejamos todos aqui entendidos do assunto de vinho. Eu confesso que eu não sou um dos maiores entendidos. Mas o processo para a fabricação, para a produção do vinho, é bastante curioso. É a imagem que nosso Senhor usa no Evangelho de hoje. Se fazia uma bolsa de couro e ali passava-se uma costura, deixando somente o gargalo livre, onde se derrama o vinho, a bebida que vai se fermentar e tornar vinho, e então tampa e espera que a mágica aconteça, a química aconteça ali, aquela bebida fermente e então se tenha vinho. Acontece que, nós sabemos, o couro, quando vai ficando velho, ele tende a ficar endurecido, fica rígido. E aquela fermentação acontecendo ali dentro, se não há maleabilidade, se não há docilidade por parte do couro, faz com que o odre se arrebente. Então se perde o odre, se perde o vinho. É triste, Você imagina uma coisa que não é tão simples, dá trabalho, Fabricar o vinho dá trabalho, E se coloca ali, e por um descuido, talvez de não querer colocar numa bolsa nova, com couro novo, um couro elástico que tenha docilidade, se perde tudo. A mesma coisa é a imagem do remendo. Não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. E aqui eu preciso confessar uma miséria minha, para vocês aqui. Enfim, eu já fiz isso, mais de uma vez, inclusive. As minhas meias, elas têm tendência a puir no calcanhar e na ponta dos dedos. E eu sou um bom miserável, peço sempre à minha mãe que faça um remendo ali, onde elas rasgam, no calcanhar e na ponta dos dedos. E é extremamente desconfortável, porque além daquela costura ficar ali incomodando o meu calcanhar e a ponta dos meus dedos, não dura uma semana, tem que fazer o remendo de novo. Às vezes o tecido já até está podre, já até puiu, já está destruído, mas a gente fica ali insistindo, E minha mãe brigando comigo: joga fora. Não, põe mais uma costura que ainda dá para aguentar pelo menos mais uma semana. E assim vai indo, lutando, brigando, para que fique aquela coisa que já não há mais recuperação. Talvez um pouquinho mais, mas está fadado ao fracasso, vai se arrebentar. Essas duas comparações, elas são muito próprias da vida espiritual. Eu confesso que vendo ali as minhas meias, me fez lembrar dessa passagem do Evangelho. Não tem como, O vinho novo, o remendo novo, é a vida que Cristo quer nos dar, a vida que o Senhor veio trazer a nós. E não é compatível com algumas coisas que muitas vezes queremos conservar da vida velha. Não tem como. Todos nós aqui temos alguns apegos que depois da nossa conversão ainda nos causam um certo enamoramento. A gente olha para aquilo lá e fica:
Poxa, mas tem que ter um jeito de combinar essa coisa da vida velha com essa coisa da vida nova em Cristo. Tem que ter um jeito disso ser compatível, né? E a gente força, tenta, faz malabarismos para encaixar, mas chega uma hora que vai arrebentar. O odre vai se arrebentar. Chega uma hora que o tecido velho vai se rasgar. Não tem como. Não é compatível. É impossível. Para receber o vinho novo, para receber os remendos novos, precisamos ser odre novo. Ser tecido novo. Senão, vai arrebentar. Não é compatível. Não tem como. Essas duas realidades não se combinam. A partir do momento em que nos convertemos, a partir do momento em que conhecemos o Senhor, precisamos deixar tudo da vida velha. Tudo. Não tem como trazer coisas da nossa vida antes de Cristo, né? A gente aprende na escola lá, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? O tempo antigo e o tempo... Não tem como trazer para cá. Não tem. É intransponível. E se nós ficarmos tentando forçar, chegará um momento em que se arrebentará. Cairemos em pecado. Voltaremos à vida velha. Sentiremos saudade das coisas que já vivemos no passado e que sabemos que não nos levarão para o céu. Não dá certo. Precisamos mudar e mudar tudo. Hoje é o primeiro sábado do mês e celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria. Nós vemos em Nossa Senhora a imagem daquela que se entregou totalmente à vida em Cristo, a vida de Cristo, sem querer buscar nada, né? Nem porque também não havia o que buscar. Nossa Senhora sempre foi santa desde sempre, né? Então, mas é a imagem daquilo que precisamos ser, né? Nos abandonarmos na vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus. Quando dizem a Jesus, né, olha, tua mãe está aí e te procura, e ele diz, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Ninguém fez mais a vontade de Deus do que ela. Ninguém soube ser mais tecido novo, odre novo, para receber vinho novo e remendo novo do que Nossa Senhora. Vamos pedir a ela, ao seu Imaculado Coração, que nos ajude. Nos ajude a abandonarmos essas coisas da vida velha, que muitas vezes tentamos conciliar com a vida nova. Para que abandonemos de uma vez por todas, e assim possamos receber o vinho novo desse que Jesus promete, o derramamento do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.